É uma vergonha para nós, né? O diabo conhece a Bíblia. Ele cita o Salmo para Jesus. E nós? O diabo conhece a Bíblia. E os cristãos não conhecem a Bíblia. É, meu Brasil, vocês também. O diabo conhece a Bíblia. E o meu Brasil conhece a Bíblia. Mas antes de comentar um pouquinho o Santo Evangelho, eu peço licença para vocês, porque aconteceu uma coisa um pouco desagradável para a minha pastoral. Vocês sabem, eu critiquei duramente a Rede Globo, porque é uma TV do diabo, que só dissemina no Brasil podridão moral, e agora passou a ridicularizar coisas importantes da fé, como ridicularizou outro dia a encarnação do Verbo, e semana passada ridicularizou as aparições de Nossa Senhora de Fátima. Eu fiquei indignado, porque então algumas pessoas me falaram comigo, e uma irmãzinha evangélica telefonou dizendo que eu não podia falar, não podia amaldiçoar a Rede Globo, porque Jesus é misericordioso. Não é assim, meus irmãos. Não é assim. Quando a glória de Deus está ultrajada, se nós não tomarmos uma atitude, é omissão, é pecado de omissão. Pode ver São João Batista diante dos fariseus daquela época, saduceus, e aquela cambada toda de orgulhosos e que viviam lá, não é, no pecado, e foram lá, e ele falou: raça de víboras, sepulcros caiados. São João Batista. São João Batista. Jesus era de um amor extremo, extraordinário, irmãozinhos, não resta dúvida que nós devemos ser. Mas quando ele entrou no templo e viu aqueles homens lá usando o templo de Deus com indignidade, ele pegou uma corda, vap, fora! A casa de Deus é casa de oração. Não é que ele não seja misericordioso, mas é como você às vezes é obrigado a tomar uma atitude violenta com um filho rebelde. Então o que a Rede Globo faz com o nosso Brasil, com a nossa fé? Agora vamos fazer um filme do diabo. Aí anunciando lá que o diabo veio, fundou uma igreja, aparece a Zezé Mota no lugar segundo Deus, fazendo uma alusão à genealogia de gênero, né? Que Deus é mulher. Até eles pensam que eu sou bobo, eles vão subliminar. Então é uma TV a serviço do diabo, com malícia. Então a gente tem que falar com dureza. Quando a glória de Deus é ultrajada, não é assim não. Eu posso dizer para vocês, em Atos dos Apóstolos, eu disse para a Rede Globo, citei o profeta Jonas, né? Que Deus enviou profetas, perdão, Sodoma e Gomorra, Deus enviou profetas, eles não atenderam. Era uma cidade de homossexuais, assumidos. Deus não queria esse pecado, Ele ama os homossexuais, mas não ama o ato homossexual. Deus não inventou isso? Ou Deus inventou isso? Não vejo isso na Bíblia. E então ele mandou profetas, ninguém atendeu. Então ele falou: vou destruir Sodoma e Gomorra. E falou com o profeta, com
falou com o profeta pedindo: olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E ele começou a rezar, dizendo: não, Senhor, mas para Abraão, né? E Abraão dizia: não, mas se tiver 50 justos, ou se tiver 50 justos, não destrua a cidade. E ele: mas Senhor, mas se tiver 45, não destrua. Ele foi diminuindo 30, 30, 20. E Deus disse: se tiver 30, não destrua. Quando ele chegou nos 10, Deus disse: se houver 10, eu não destruo. Não havia 10. Então ele mandou fogo e enxofre. Você pode visitar Jerusalém, lá não tem nem, não quer ser, é um deserto total. Olha como fala aqui. Olha como fala aqui. Deus, então o Senhor fez cair sobre Sodoma e Gomorra uma chuva de fogo e enxofre, vinda do Senhor do céu, e destruiu as cidades, toda a planície, assim como todos os habitantes da cidade. E a vegetação do solo não sobrou nada, tudo virou pó. E até hoje está lá como modelo para aquele que quer reclassificar no mal e vai contra Deus e afronta a dignidade de Deus. Também em Nínive, cidade de Nínive, Deus também para lá mandou um profeta, e ele não queria de jeito nenhum atender, não queria de jeito nenhum atender. Deixa eu ver se eu acho aqui. É Jonas. Ele não queria atender ao apelo de Deus para ele. Ele não queria. Deus fez um peixe engolir, vomitar na praia, e dizer: vai e fala o que te ordenei. Ele foi. E Deus falou uma palavra dura: dentro de 40 dias Nínive será destruída. E foi pela cidade inteira. Dentro de 40 dias Nínive será destruída. O povo escutou, caiu em si. Viu como é o valor da palavra do profeta? Dentro de 40 dias Nínive será destruída. Eles eram humildes, eram pecadores, acordaram. Que adianta falar agora de Globo? Não acordam. Então o rei mandou todo mundo fazer jejum, se vestir de saco, e mandou proclamar um edital dizendo que cada um abandone seu pecado, se volte para Deus e clamem. Quem sabe Deus voltará atrás. E assim fizeram penitência e oraram. E o trechinho termina assim: e Deus, vendo que os ninivitas se convertiam no seu pecado, se arrependiam e voltaram atrás, ele resolveu não mais decretar sobre aquela cidade o castigo que ele ia derramar sobre eles, e não mais o executou. Viu o valor? Agora eu quero dizer para vocês que quero falar também para esses que me criticaram, que eu, como padre, eu não fui ordenado só para celebrar sacramentos, para perdoar os pecados, para celebrar não. Eu fui ordenado também para, quando a glória de Deus está ultrajada, eu levante a minha voz, porque é pecado de omissão e Deus vai cobrar de mim, porque além de padre eu sou profeta. Ele me mostra as coisas. Olha meu filho. É como um pai de família, né, que fica zeloso. Olha, isso aqui não está certo, isso aqui não está. Se eu, como padre, sou omisso, você, como pai, for omisso, você vai dar conta a Deus. Quando você vê um filho no pecado e não fala nada. Não vê agora essa escola de samba do Corinthians fazer uma abominação dessa, ridicularizar o evangelho de Jesus, o demônio vencendo Jesus, espetando Jesus, e lá também uma imagem grande de Santo Antão. Olha, eu tive um santo da igreja. Isso aconteceu porque não sei como aconteceu aí, a igreja foi permitir
que saísse na escola de samba a imagem de Nossa Senhora da Aparecida, né? Eu fiquei muito sentido com isso. Você precisa... Porque dá a impressão que Nossa Senhora estava abençoando o carnaval, né? Escola de samba, todos fantasiados, com camisa no peito de Nossa Senhora da Aparecida. Eu não sei, não posso dizer nada, mas não sei se agradou Nossa Senhora isso. Em Fátima, ela pediu reparação para o coração imaculado dela, e Jesus disse para a irmã Lúcia as 5 coisas que ele queria reparação. Uma delas é o desrespeito às imagens que representam minha mãe. Não sei como vocês pensam. O que vocês acham da imagem da Nossa Senhora da Aparecida presidindo um cordão carnavanesco? Uma festa do diabo. O carnaval não é a festa de Deus, é? Não. É droga, sexo livre, nudez. A gente vê barbaridades, como viu aí, essa pessoa urinando lá, 2 homossexuais. Coisas horríveis, meu Deus. Agora, a escola de samba do Corinthians, Gavião de Fiel, mas uma coisa dessa, ridicularizar a paixão de Jesus, ele sendo arrastado pelo diabo. Vocês viram na televisão? Viram? Isso arrastado, o diabo arrasta Jesus, espeta. Que isto? Como se Satanás vencesse Jesus? E o carnavalesco lá que organizou ele chama de a coreografia, ele falou, não, mas isso aí era de propósito, mesmo de propósito. Eu não quero dizer mais nada, nem quero mais amaldiçoar ninguém, mas eu digo para o meu Corinthians, viu? Nunca, eu rasguei minha bandeira do Corinthians, eu era corintiano, nunca mais eu torço para esse time, nunca mais. Rasguei a camisa do Corinthians, rasguei a bandeira do Corinthians. Onde já se viu ridicular Jesus Cristo? Ah, meu Corinthians, meu ex-Corinthians, vocês vão dar conta a Deus do que vocês fizeram nesse carnaval. Ou vocês se arrependem, ou vocês vão dar conta a Deus. Porque o que eu disse para a TV Globo, eu digo para vocês: com Deus não se brinca. Ah, vou ser criticado, não tem importância. Eu queria ler para os meus críticos, eu queria ler meu São Paulo apóstolo, meu irmão no sacerdócio, não é? E qual era a atitude dele de zelo quando o infiel ou alguém tomava uma atitude de agressão à glória de Deus? Escute bem, está aqui escrito. E quero falar principalmente para essa irmãzinha evangélica que me criticou. Eu te perdoo, minha irmãzinha. Eu amo vocês porque vocês amam a palavra de Deus, mas acho que você não leu direitinho isso aqui, os Atos dos Apóstolos, não. Eu vou ler para você também. São Paulo apóstolo estava atendendo um procônsul, não é? O procônsul de Roma, e ele queria saber das verdades da fé. E lá tinha o Elimas, um mago, que começou a infernizar, não deixar São Paulo, e falando besteira, não sei o que é isso, São Paulo disse assim, São Paulo, cheio do Espírito Santo, cravou nele os olhos e disse-lhe: filho do demônio, cheio de ódio e engano e de toda astúcia, inimigo da justiça de Deus, que não cessas de perverter o caminho do reino do Senhor. Eis que agora sobre ti está a mão do Senhor, ficarás cego e não verás mais o sol até nova ordem. Na mesma hora, o mago ficou cego e o procônsul abraçou a fé, o santo temor que ele teve do poder de Deus.
São Paulo apóstolo, cheio de misericórdia pelos pecadores, amava os pecadores, mas quando a glória de Deus era ultrajada, seja quem fosse, você vai ficar cego. Eu falo para essa minha irmãzinha, você deve ler aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos de 8 a 19. Pode ler. A atitude de São Paulo diante de uma agressão que é feita por um infiel à glória de Deus. Eu seria um omisso se eu ouvisse Nossa Senhora ser ultrajada, a Mãe de Deus, por uma Rede Globo que insulta a Mãe do Senhor. Eu sou missionário de Nossa Senhora, nunca eu poderia admitir isto, nunca. Agora, se vocês pensam diferente, não é essa a minha... Eu sou padre não só para celebrar sacramento, eu sou padre para defender a glória de Deus, quando a glória de Deus... E não só, todos nós cristãos, quando a glória de Deus está ultrajada. Mas o evangelista Mateus relatou 3 tentações de Jesus, né? Na primeira tentação, ele tentou que Jesus rompesse com o domínio sobre a fome de pão e abandonasse o Jesus que estava fazendo. E Jesus respondeu uma palavra que até nos evangeliza, né? Retira-te, Satanás, porque está escrito: nem só de pão vive o homem, mas vive de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele falou isso para o demônio, mas nos evangeliza, né? Quando eu falo sobre a leitura da palavra de Deus, eu posso usar essa palavra aqui, meus irmãozinhos: nem só de pão vive o homem, mas vive de toda palavra que sai da boca de Deus. Quer dizer, você não pode só comer arroz, feijão, bife. Pense também que a palavra de Deus te alimenta para você ganhar o céu. Nem só de pão vive o homem, mas vive de toda palavra que sai da boca de Deus. Na segunda tentação, o demônio na segunda tentação, estou falando aí, aqui leva o sentido simbólico, que é a necessidade de na segunda tentação, Jesus disse, em verdade, Jesus disse para o demônio, né? Na segunda tentação, deixa eu pegar aqui no Evangelho. Na segunda tentação, ele tentou Jesus dizendo: se és o Filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque a Escritura de Deus ordenará que os seus anjos a teu respeito te guardem com cuidado. Citou a Bíblia para Jesus, o demônio, ele conhece a Bíblia. Ele estava tentando Jesus na imprudência, né? E no orgulho, na vaidade. Eu sou santo, eu posso me julgar daqui porque... Não, e Jesus está nos evangelizando. Não podemos expor ao pecado, ao perigo. E Deus vai nos salvar? Ele vai nos salvar se for um perigo que acontece, mas a gente se entregar ao perigo, não, isso é imprudência. Então ele tentou Jesus a vaidade. Se você é santo, os anjos vão te amparar. Não, Senhor Jesus, está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então isso também é para nós, né? E também depois ele ofereceu todos os reinos do mundo para Jesus, toda a beleza, toda a vaidade. E Jesus, então, se você me adorar, como ele faz conosco, eu te dou tudo isso se você me servir. E Jesus: retira-te, Satanás, porque está escrito: só Deus adorarás e só Ele servirás. Então essas tentações para nós realmente são propostas que Deus nos faz, né? Porque a oração ilumina nosso entendimento e acorda a nossa boa vontade. Jesus diz: em verdade eu vos digo, o espírito está pronto, porém a carne é fraca.
Jesus disse uma vez, né? Vigiai e orai. Por isso que a oração é um dos grandes temas da nossa quaresma. Eu falei para vocês no começo isso, né? No começo. E Jesus estava preparado para 40 dias de oração, 40 dias de jejum. Você vê como Jesus se permitiu ser tentado para nos dar, para nós, um modelo de como a gente deve agir diante das tentações do mundo. A oração, ele parou 40 dias de oração. A oração ilumina o nosso entendimento e acorda a nossa boa vontade. A oração nos faz lembrar da palavra de Jesus nos momentos oportunos e nos livra da sedução do pecado. Quando você está com o coração cheio de oração, vem uma tentação, você sente a tentação, é tentado, mas você sente força de resistir, porque a oração te alimenta, desperta em você a fidelidade ao Senhor. Por isso que Jesus colocou na oração do Pai Nosso: não nos deixeis cair em tentação. Quem ora se salva, diz o santo, né? Quem não ora dificilmente será o vencedor. Todos nós devemos deixar fazer eco em nosso coração a súplica do Horto das Oliveiras, né? Nós vimos lá o modelo da igreja fracassada. Jesus sofrendo horrores, com medo do que... E pediu para os 12: vocês fiquem um pouquinho aqui em oração. E foi orar. Chorou, suou sangue. De repente levantou, parecia um pouco com os amigos, chegou lá, encontrou os discípulos dormindo. Ele ficou decepcionado. Ele disse uma palavra que eu guardo sempre para mim, viu? E vocês deviam guardar para vocês também. Ele acordou Pedro e disse: Simão, Simão, tu dormes, não pudeste sequer orar 1 hora comigo? Não pudeste sequer, Pedro, orar 1 hora comigo? E evangelizou Pedro, e me evangeliza vocês. Em verdade vos digo, o espírito está pronto, Pedro, porém a carne é fraca. Vigiai e orai. E voltou para a oração e novamente se pôs: Pai, se é possível, faz passar de mim este cálice. E a igreja dormia. E por terceira vez ele voltou, e por terceira vez a igreja estava dormindo. Ele disse: acordai agora, levantai, a hora chegou. E eu tenho visto pela minha experiência, que eu tenho passado em diversos lugares, que realmente o Brasil no momento presente é uma igreja que dorme. Olha, eu posso perguntar para vocês aqui: quantos de vocês leem todos os dias meia hora da palavra de Deus? Sejam sinceros. Ninguém. Viu? Quantos de vocês, com oração da manhã, oração da noite e outras orações que você faz durante o dia, mas o texto pode dizer: eu hoje rezei 2 horas. Uma pessoa. Viu, meus irmãozinhos? Viu como eu estou certo? E como a mamãe do céu está certa? Volta, igreja, oração, igreja, oração, igreja. Reza meu terço todos os dias, igreja. Está gritando lá. E Medjugorje. Também o nosso irmãozinho Regis, eu convido vocês a sintonizar o canal desse irmão. Essas aparições são protegidas pelo bispo. João Paulo II autorizou em Anhanguera. São aparições que não estão ainda definidas, mas tem toda a proteção da igreja. João Paulo II mandou um documento. O Regis, meu irmãozinho, conheço ele pessoalmente. Ele esteve no Vaticano,
Só faz 30 anos que aparece Nossa Senhora no Brasil, em Anguera. Vocês podem ir lá, apelos urgentes, digita lá, nas redes sociais, no YouTube, apelos urgentes. Mira, todos os dias, umas 2, 3 vezes por semana tem as mensagens de Nossa Senhora. São correspondentes às mensagens de Medjugorje. Vamos a isso. Nós precisamos fazer uma revisão de vida. O menino Jesus carente, conversando com a mamãe. É isso que ele quer da igreja, viu? Essa simplicidade, essa dependência. Qual é a palavra que mais se escuta numa casa onde tem uma criança de 4 anos de idade, 3 anos de idade? A palavra que a gente mais escuta: mamãe, 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 papai, 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 papai. É isso que Deus quer de nós. Como criancinhas dependentes do Pai. Essa imagem me encanta, viu? A igreja no colo da mãe. Aí, meu Brasil. A igreja no colo da mãe. A igreja no colo da mãe. Palavra da salvação. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso,